Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus, glória que é exaltado, seja o santo e poderoso nome do Senhor. Antes de a gente estar lendo a palavra do Senhor, eu quero falar para os irmãos, abrace o lado, está sendo uma bênção, mas infelizmente muitos irmãos não estão e muitos não estão podendo. Para aquele que puder, venha, porque tudo é para o Senhor a ser glorificado. Nada que é para a gente, mas é para eles. Porque eu creio que através desse luau, através desse momento, a qual nós levamos a palavra do Senhor, vidas, creio que vai ser liberta, vidas vão ser transformadas. E não que os irmãos venham abraçar esse trabalho, porque o trabalho não é meu, o trabalho não é igreja, o trabalho é do Senhor. A honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, e a adoração é para Ele, amém? E a palavra do Senhor que se encontra em João 5, a partir do verso 1. Que diz assim: o paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 órbitas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia e em certo tempo ao tanque e agitava a água assim. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos, e se achava enfermo. E Jesus, vindo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, tome o seu leito e anda. Sente, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Estamos aqui diante de uma palavra a qual o Senhor ele opera mais de um de seus milagres. Porque se nós for para ler a palavra do Senhor e meditar, nós vamos ver grandes efeitos do Senhor, grandes coisas que o Senhor ele fez antes de subir novamente para o Pai. Glória e louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai contar a respeito de um paralítico que se achava enfermo, como a Bíblia relata. Um paralítico ali que só tinha ele mesmo para que viesse resolver
cegos, mancos, coxo, paralítico, várias pessoas com enfermidade, buscando a cura, buscando o milagre, a qual quando o anjo descia e agitava as águas, o milagre acontecia. Mas a palavra do Senhor vai tratar a respeito de um homem, em especial a qual a Bíblia vai descrever, que havia 38 anos em uma situação a qual mesmo ele ali, ele a cada momento tentava se aproximar para se lançar, porque ele queria ser curado. Mas o que me chama a atenção é que a cura muitas vezes não é como a gente quer, não é no nosso tempo, mas é o tempo do Senhor. Porque assim como o próprio Jesus se apresentou até aquele homem, ele podia ir antes e resolver a situação. Tem uma vez na nossa vida que o Senhor está dizendo: espera, porque ainda não é o tempo. No tempo certo eu vou chegar e vou mudar o cativeiro. O que é 38 anos para o Deus que você serve? O que é 38 anos para o Deus Todo-Poderoso? O Deus que pode fazer o impossível acontecer. Imagine aquele homem naquela situação. E o que me chama a atenção é que imagine ele tentando se relançar e vendo pessoas na frente dele se lançando e saindo curado. Imagine como está no coração daquele homem. É verdade. Estou aqui 38 anos tentando ser curado, eu não sou. E tem pessoas que chegou 1 minuto atrás, lançou, foi curado, eu e aqui da mesma maneira. Mas o que me chama a atenção é que aonde ele estava, ali ele continuou. Mesmo sem força, ele estava tentando se lançar para ser curado. Imagina quem eu era paralítico, mas ele estava ali tentando se lançar para ser curado. E quantas vezes por um problema, quantas vezes pela dor, quantas vezes pelo luto, pelo desespero, nós paramos de acreditar que Deus ele pode fazer. Nós pegamos e desistimos, nós olhamos para trás, voltamos, nós recuamos. O que me chama a atenção é que aquele homem ali prevaleceu no lugar onde ele está. E o que me chama a atenção é que o Senhor ele vê tudo. O Senhor ele sonda tudo. Glória e exaltado seja o nosso Senhor. Entenda uma coisa: no tempo certo, Deus ele vai agir. E não descansa somente o teu coração, porque o teu problema perante ao Deus que você serve, ele não é nada. Talvez você olhe para o teu problema e está dizendo: esse problema vai me matar, esse problema vai acabar comigo, esse problema vai me destruir. Mas o Senhor está dizendo esta noite: descansa o teu coração, porque a água não vai precisar ser agitada, porque Deus mesmo vai descer e vai fazer acontecer o milagre sobre a tua vida. Entenda uma coisa: não vai precisar de fila, não vai precisar você se humilhar a ninguém, porque o próprio Deus vai fazer valer a pena acontecer sobre a tua vida. Porque aquele homem está esperando alguém para ajudar ele a ser lançado dentro daquele mar, dentro daquele rio. Mas o que me chama a atenção é que a palavra foi contada que Jesus ele aparece. E Jesus já sabe de todas as coisas, observando aquele homem, já sabendo da história daquele homem, porque o Senhor ele sabe da tua história, o Senhor ele sabe da tua dor, o Senhor ele sabe da tua luta, o Senhor ele sabe do teu problema, o Senhor ele sabe da tua situação. Aí talvez você pergunta: e por que o Senhor ele tomou providência? Porque o tempo é dele, a hora é dele, ele age como ele quer, ele vai como ele quer. Se ele quiser te deixar dessa maneira, quando se volta, ele deixa. Mas se ele quiser te levantar e te dar vitória, ele te levanta e te dá vitória. Imagina o Senhor observando aquele
Mas quantas vezes a gente vai na nossa cama, durante as voltadas, dizendo, Senhor, o lugar de repouso que a gente não quer levantar mais. Mas o Senhor está dizendo esta noite, levanta-te. Começa a usar aquilo que eu te entreguei. Levanta-te, começa a colocar em ação aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Sabe por quê? O que o Senhor entregou sobre as tuas mãos não é para ficar parado. Porque talvez você paralisou, talvez você parou, talvez você disse, Senhor, chega, por hoje já deu. Mas o Senhor está falando para mim, você esta noite, levanta-te, 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 porque eu sou contigo. Levanta-te, porque o sinal que vai mudar é o Senhor. Porque quando você adora, o Senhor trabalha. E quando você adora, o Senhor entra em ação. E quando você trabalha, o Senhor muda o meu cativeiro. Não precisou do anjo descer para agitar as águas, porque o próprio Jesus chegou. Entenda uma coisa, hoje o Senhor chega e diz, é um tempo novo sobre a tua vida. É um tempo novo sobre a tua história. É um tempo novo sobre a tua casa. É um tempo novo sobre a tua família. Deus exaltado seja o nome do Senhor. Porque a água vai precisar se agitar. Porque o próprio Jesus, Ele vai entrar com a resposta. Imagine todos aqueles que estavam ali. Talvez podia até ajudar aquele homem, mas não ajudaram. Porque eles pensaram em si mesmo, mas não pensou em ajudar o próximo. Imagine aqueles homens vendo o próprio Jesus, tendo um diálogo com aquele homem dizendo, o que queres que eu te faça? Levanta, toma sua cama e anda. Imagine como aqueles que não ajudou, que tinham a oportunidade de ajudar aquele homem, não ajudou, ficaram. Esse é o nosso Deus. Entenda uma coisa, tem coisa nas nossas vidas que a gente quer resolver com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço. Mas o Senhor está dizendo, entrega na minha mão, porque quem vai resolver sou eu. Entrega na minha mão, porque quem vai entrar em ação sou eu. Entrega na minha mão, porque quando você entrega na minha mão, sai tudo perfeito. Pare de querer resolver com os próprios braços. Descansa o teu coração e deixa Deus agir. Descansa o teu coração e entenda que você tem Deus que pode fazer todas as coisas acontecer. 38 anos. E muitas vezes a gente espera um dia. Aí a gente começa a questionar do Senhor. Aí a gente começa a murmurar do Senhor. Aí a gente faz bico. Aí a gente bate as pernas. Aí a gente quer desistir. Aí a gente quer largar a cruz. Imagine um dia. E aquele homem passou por aquela situação 38 anos. O Senhor poderia ter chegado antes e ter mudado o cativeiro do homem. Mas Deus, Ele trabalha totalmente diferente de mim e de você. Então descansa o teu coração e entenda, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Se Ele quiser fazer o mar acessar, Ele acessa. Mas se Ele quiser mandar o mar ficar revolto, Ele manda. Mas em tudo isso tem graça, porque o nosso Deus Ele é fiel para acalmar a tempestade e tempo certo. Se Ele quiser, Ele vai exaltado seja o nome do Senhor, entrar e fazer mudança na tua casa e piscar de olhos. Ele pode entrar e fazer a mudança acontecer. Mas se Ele quiser ficar em silêncio, Ele também fica. E mesmo assim Ele continua sendo Deus. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E que a gente venha expressar o nosso coração, porque é tempo de ter cuidado para todas as coisas debaixo do céu e debaixo da terra. E no tempo certo você vai ver acontecer, porque o nosso Deus é realmente. O nosso Deus não demora, o nosso Deus não tarda. Ele chega no momento certo. Ele chega na hora exata. Ele chega como Ele quiser, como Ele entender. Não adianta
38 anos naquela situação. É o mesmo Deus que pode mudar a minha e a tua história. É o mesmo Deus que está dizendo esta noite: eu posso fazer acontecer. O que é a tua luta perante ao teu Deus? O que é o teu problema perante ao teu Deus? O que é a tua dificuldade perante ao teu Deus? Nada pode impedir o agir do Senhor, porque a palavra diz: antes que houvesse que a Ele é, e ninguém há que possa fazer escapar da mão dele. Agindo Ele, quem impedirá? Se Deus agir na tua vida, pode se levantar que for, cai, e o nome do Senhor é glorificado. E você vê que verdadeiramente Ele é Deus, que Ele não muda. O homem muda. O homem não remete para isso, o homem não muda. Muitas vezes o homem quer a mente passageira, na lama, não ajuda. Muitas vezes humilha, critica, despreza, mas nosso Deus é diferente. O nosso Deus de trabalho é diferente. Porque o meu Deus, o teu Deus, ele não vê a cabeça, ele vê o meu coração, a minha, a tua intenção. Talvez se pessoas ali tivessem compaixão para aquele homem e ajudassem, talvez eu passasse até aquela situação esse tempo todo. Mas Deus me mostrar que muitas vezes, levei ao prazo do Senhor, é necessário confiar nele. Porque eu também só quer confiar no homem da terra. E esquece que tem o poder é Deus para fazer todas as coisas. Então saia esta noite acreditando no Deus que você sabe, que o teu problema para Deus não é nada, que o mesmo Deus vai voltar para o Senhor e vai me matar atrás para vir a Deus. O mesmo Deus que vai contar aqui dizendo: glória, sempre está o gigante de uma força dele, o gigante de uma espada. Maravilha foi o nome do Senhor, e através do nome do Senhor, aquele gigante glorificado seja o nome do Senhor. É através do nome do Senhor que você vai vencer. É através do nome do Senhor que você vai conquistar o impossível pela fé. E não descansar o teu coração. Eu não sei como esse irmão chegou aqui. Talvez chegou até mesmo se questionando do Senhor porque não aconteceu. Mas descansar o teu coração e entenda que não vai viver no seu tempo. É no tempo dele. Sai daquele tempo que é como ele quer e não que ele quer. Ele quer voltar no Senhor. E não adianta questionar. Não adianta murmurar. Mas é verdade questionar, murmurar e exaltar o nome do Senhor. Porque Paulo ensina quando ele ficou preso. E justamente eles adoraram. Ele tinha todos os motivos para questionar, mas ele adorava. Então, perante o que você faça, comece a adorar. Porque através da adoração, através da oração, você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver que nada é impossível para Deus que você serve. Então se levante nesta noite, porque é tempo de agir. Não é tempo de querer ficar deitado, não é tempo de querer ficar sentado, mas é o tempo de se levantar e agir, porque a tua força vem do Senhor, a tua fortaleza vem do grande eu sou. E não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar cabeça abaixo, de querer recuar, mas é tempo de avançar. O Senhor está dizendo, não é tempo de ficar na beira do tanque, exaltar o Senhor, não é tempo de ficar se lamentando, não é tempo de ficar questionando, mas é tempo de entender que Deus está no controle de tudo. É tempo de entender que se ainda não aconteceu, é porque é permissão dele. Se ainda não chegou até você, é porque é permissão dele. Então, dá a oportunidade, porque o Senhor deu oportunidade àquele paralítico que era inválido, que para o médico não tinha mais jeito, que para a sociedade ali não era mais ninguém. O Senhor veio e deu oportunidade, e o Senhor está dando oportunidade esta noite para mim e para você, a sinalizar e a entender que é tempo de se levantar e agir, que não é tempo mais de ficar questionando, mas é tempo de buscar, é tempo de derrotar.
te chamou para pelejar. A palavra já diz: escovardem e medrosos que voltem. Mas eu creio que aqui não tem covarde, aqui não tem medrosos, mas aqueles soldados de Cristo que independente do que aconteça, levanta e glorifica a vontade do Senhor e vai em direção a Cristo. Glorifica a vontade do Senhor. Sai daqui nessa noite entendendo que Deus ele é contigo, que o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque eu lembro lá atrás quantas coisas eu pedi ao Senhor, quantas vezes lá atrás eu me prostrava de joelho, chorando, até mesmo desacreditado, porque muitas vezes nós ficamos desacreditados, porque quantas vezes nós oramos, insistimos em oração e nós não vemos a resposta da parte do Senhor. Assim eu me encontrava lá atrás, um tempo lá atrás, chorando, me humilhando, pedindo ao Senhor tanta coisa. E hoje eu posso ver a grandeza de Deus. Demorou para acontecer, demorou. Não foi porque eu queria no meu tempo, não foi porque eu queria que fosse lá atrás antes, mas foi no tempo do Senhor. Mas Deus, ele me deu a minha vitória, ele me deu. Deus, ele me fez ver que ele tinha o poder para fazer, me fez. E hoje eu posso dizer: Deus, ele é fiel. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o que vem perante a esse processo, é necessário a gente saber esperar. Porque a palavra de Deus diz: espere com paciência no Senhor. Descansa o teu coração no Senhor. Porque enquanto lá atrás, um tempo lá atrás, eu estava clamando, buscando, pedindo ao Senhor, ao mesmo tempo o Senhor me dizia para descansar o meu coração, e eu descansava o meu coração. E hoje eu posso ver, eu posso contemplar a grandeza de Deus. Há um tempo atrás, como a irmã Rosa está ali, sabe, eu tinha um sonho grande de trabalhar com arrumação. Não sei porque o Senhor está me falar isso, não vou falar. Até hoje eu lembro quando eu ia a irmã Rosa ia para a fonte, eu ia conversando com ela dizendo que eu tinha um sonho de trabalhar com arrumação, que eu tinha um sonho de ter minhas coisas. E ali ao mesmo tempo que eu tinha um sonho, eu achava impossível, porque eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro para comprar nada, só tinha de onde tirar dinheiro. Mas por mais que eu questionava, eu acreditava em Deus. Toda noite eu entregava na mão do Senhor, eu dizia ao Senhor os meus planos, os meus sonhos, e hoje eu posso ver a mão dele. Hoje eu posso ver o Senhor me surpreendendo em cada tempo. Eu não trabalho, eu não tenho de onde tirar, mas o Senhor sempre provê sobre a minha vida. Hoje, para onde nosso Senhor, eu posso ver que hoje eu tenho o meu trabalho de decoração. Eu posso dizer que Deus é bom. Olha que eu sonhei lá atrás, bem lá atrás, e o Senhor realizou o desejo do meu
Porque o Senhor nos chamou para que a gente venha de cabeça baixa.
avante